Então, pessoal, nesse segundo vídeo, vamos falar um pouco sobre o plano de educação popular pensado pelo nosso grande educador pernambucano brasileiro, né, Paulo Freire, que é a imagem dele. Acho que dá pra ver mais ou menos, né? Acredito que todos vocês já conheçam, né? E a contribuição de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos foi assim essencial para o período e para a continuidade da educação de jovens e adultos, como vocês viram aí, a partir da década de 50. Né? E eu quero começar fazendo a leitura de uma das frases célebres de Paulo Freire, que tem relação direta com esse momento, que é quando ele diz: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Né? Então, Paulo Freire, diante, né, da crítica que havia à campanha de educação para jovens e adultos que vinha acontecendo, ele pensou num modelo de educação para esse público que levasse em consideração os conhecimentos que eles já têm, né? Porque até então desconsiderava-se que qualquer jovem e adulto tivesse algum conhecimento, eram considerados seres aculturados, né, como a gente estudou. Mas Paulo Freire passa a perceber a importância de trazer para a educação de jovens e adultos, para os métodos de ensino que envolvem a educação de jovens e adultos, a própria cultura dessas pessoas, né, que não eram alfabetizadas ainda. Né? Então, esse novo paradigma sobre a educação de jovens e adultos surge na década de 50, tendo como educadores que ficavam à frente, né, pessoas leigas, pessoas voltadas para a religião, como pessoas da Igreja Católica. Também a questão política foi muito forte nesse período, então pessoas de partidos da esquerda contribuíram muito com Paulo Freire, né, nesse projeto dele, e alguns estudantes, certo? Então os educadores, eles não necessariamente tinham que ter uma formação na área, como a gente sempre viu na educação de jovens e adultos. Ao longo do que vocês estudaram aí, mas eles eram pessoas leigas que tinham interesse, né, tinham vontade de auxiliar na educação de jovens e adultos. A partir desse formato, pessoal, o próprio Paulo Freire, deixa eu só ler aqui para vocês, ele alfabetizou 300 trabalhadores em 45 dias, certo? Na região de Rangicos, no Rio Grande do Norte. Então, ele mesmo não só defensor dessa metodologia, mas também atuando, né, também participando, certo? Era uma proposta conscientizadora, né, como eu falei para vocês, que parte dos conhecimentos desses estudantes, dos saberes dos alfabetizados, né, dos que estariam sendo alfabetizados. A partir desses saberes, desses conhecimentos deles, era que se originavam os conteúdos, né, o que eles iriam estudar, o que eles iriam aprender. E diante disso, né, Paulo Freire, ele faz uma crítica assim muito forte à educação bancária, né, o que a gente conhece por educação bancária, que é a educação que vê o estudante como digamos assim, algo vazio, né, que a gente vai depositar o conhecimento nele. Paulo Freire é totalmente contra isso, ele já pensa na educação transformadora, na educação problematizadora, que parte dos conhecimentos que esses estudantes com certeza têm. Não é porque eles não sabiam ler ou escrever ou fazer cálculos básicos de matemática que a gente poderia desconsiderar toda a trajetória de vida, né, desses jovens e adultos, certo? Então, explicando um pouco a metodologia. Esses educadores, eles faziam primeiramente uma pesquisa sobre a realidade, né, sobre o território, o lugar onde se viviam esses estudantes que estavam buscando a educação de jovens e adultos. E a partir desse local, desse espaço, eles faziam uma seleção de um universo vocabular das palavras que essas pessoas utilizavam. E aí, dentro da seleção dessas palavras que eles faziam, né, no contexto de cada um, é algo que foi transformador para a época, né, só um parênteses, porque vocês devem lembrar que até então, todas as cartilhas, tudo que era produzido de material para a educação de jovens e adultos, era feito simplesmente com base na realidade de uma região do país, que era geralmente a região sudeste. Com a educação vista dessa forma por Paulo Freire, cada região do país ia ter o seu formato próprio, valorizando, né, a cultura daquela região. A cultura daquela região era evidenciada e trazida para dentro das aulas, né,
de modo que aqueles jovens e adultos eles se sentissem valorizados, né? E não trabalhar com palavras, por exemplo, que eles não tivessem conhecimento. Então, essas palavras, né, dentro desse universo vocabular, a gente tinha o que ele chamou de palavras geradoras, certo? Essas palavras geradoras, elas geralmente eram de 10 a 20 palavras. A partir dessas palavras, pessoal, retiradas, né, como eu já disse, do conhecimento vocabular dessas pessoas, daquela região, né, daquelas pessoas que estavam buscando a EJA, eles faziam uma discussão, um debate. Primeiramente, né, a aula ela tinha essa parte do debate, da discussão, da conversa com os jovens. A partir desse debate, aí eram trazidas ilustrações sobre as palavras, né, que trouxessem ilustrações dessas palavras geradoras. Só depois, né, dessa leitura de mundo, era que entraria a leitura da palavra em si, o estudo do vocabulário silábico, ortográfico, né, já na dimensão mesmo do ensino à leitura, né, a leitura e a escrita, no caso. Então, primeiro, toda essa parte crítica, conscientizadora, de valorização da cultura, de valorização dessas minorias, né, que estavam marginalizadas por estarem fora, né, da educação, numa faixa etária além daquela que realmente é prevista, como a gente já conversou, inclusive. E essas pessoas passavam a se sentir valorizadas e só depois é que passavam-se a ensinar mesmo a silabação, a leitura e a escrita das palavras, né? Então, foi um método revolucionário, né, que deixou marcas até hoje na educação, não só na educação de jovens e adultos, mas na educação como um todo, mas tem como fonte a EJA, né? Então, a contribuição de Paulo Freire, ela foi muito fortemente voltada para isso, para a educação de jovens e adultos. E diante disso, né, como acredito vocês vão ver agora nos slides, ele sofreu grande represália. Ele, inclusive, foi exilado do nosso país, né, porque a direita via nesse formato de educação um risco, né, para o poder, né, o poder que eles estavam. Então, eles poderiam estar correndo o risco de perder o poder mediante a forma como o ensino, como a aprendizagem, como o conhecimento estava chegando a essas populações, né? Então, Paulo Freire passou, se eu não me engano, foram 16 anos exilado, né, fora do Brasil, certo? Então, sobre Paulo Freire é isso que eu tenho a dizer. Continuem aí com os estudos, daqui a pouco a gente vê outro vídeo.